vontade para trazer até o altar, amém? Aleluia. Vamos declarar que o Senhor é a nossa alegria. Oh,
trazendo mudança de vida, que a tua luz resplandeça em nossos corações, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido as crianças para vir à frente, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus que abençoe as crianças, o culto infantil e a palavra que Ele tem também para nós nessa noite, nós adultos. Então vamos orar. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu, por esta noite, pela bênção e o privilégio de estarmos aqui te adorando e servindo ao Senhor. Agora pedimos que o Senhor esteja conosco, preparando nossos corações para receber a Tua palavra e, sobretudo, santificando as nossas vidas para que sejamos agradáveis ao Senhor, em Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Abençoa estas crianças, fala o coração delas, seja com a irmã Jerusa, a irmã Thaís, que vão estar ministrando aos seus corações. Usa a vida das tuas servas. E que estas crianças, Pai, sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito ao conhecimento de Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Abençoa também a nós, que vamos receber a Sua palavra, fala conosco, e que o Espírito Santo esteja nos instruindo, nos iluminando para compreender a Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26. Jesus vai destacar um dos mandamentos de Deus, que é: não matarás. E ele vai dar um significado muito mais profundo do que aquele em que as pessoas estavam pensando. Ou seja, se eu não tirei a vida de uma pessoa, então eu não quebrei o mandamento da lei de Deus. Mas Jesus vai mostrar que tirar a vida de uma pessoa é muito mais do que tirar literalmente a sua vida. É também uma questão de relacionamento, é uma questão também de amor. Mateus capítulo 5, verso 21 a 26 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Notem que as palavras de Jesus
são bem fortes, né? E vai além da atitude de tirar literalmente a vida de uma pessoa, mas inclui também o fato de ter essa pessoa no dia a dia da vida, mas cortada, tirada do coração, do relacionamento. E também não é só essa questão do ódio e relacionamento quebrado, mas é também uma questão de palavras, né? As nossas palavras também podem trazer morte. Então precisamos observar os ensinos de Jesus para que possamos ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com as pessoas. Um bom relacionamento, em especial com aquele que está próximo de nós. Seja dentro da nossa família, seja junto na igreja, seja no seu ambiente de convivência, de estudo ou de trabalho. Nós precisamos primar pela vida. A vida é um dom de Deus, uma bênção, e é com Deus que nós vamos desfrutar da alegria de viver, da paz em viver e de uma realização sólida, madura e resiliente diante das dificuldades da própria realidade ao nosso entorno e também dificuldades em relação ao conviver uns com os outros. Porque, na verdade, a vida deverá ser também um aprendizado constante em como viver uns com os outros com as nossas diferenças. Então, vamos lá. Devemos considerar a vida como o nosso alvo. Viver. Devemos preservar a vida como um dom de Deus. É bom viver. Poderia dizer, é maravilhoso viver. Talvez algumas pessoas, olhando de outra perspectiva, possa estar totalmente desalinhada com uma vida que possa ser agradável. Ou seja, o seu mundo está de ponta cabeça. Os problemas possam estar tornando difícil viver. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, da sua vontade, da sua provisão e da sua presença, a vida é diferente. Lendo no Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus falando às 7 igrejas da Ásia, das lutas, as dificuldades, as coisas boas que eles estavam vivendo, mas repreendendo as coisas erradas que estavam no meio daquelas igrejas, e numa situação de perseguição ao cristianismo. Então, olhando daqui de baixo, do ponto de vista da vida terrena, tudo era muito difícil. Ser um cristão naqueles dias era praticamente assinar uma sentença de morte. Poderia ser preso, seus bens confiscados, poderia ser açoitado, poderia ser lançado às feras do circo romano, poderiam ser colocados num caldeirão de óleo fervendo, poderia ser também amarrado a
um tronco e ser queimado vivo. Então, olhando nessa linha horizontal, né, daqui, do ponto de vista humano, muito difícil. Mas chega um momento em que Jesus fala para João, vem olhar as coisas aqui de cima. Ele diz: eis que eu vejo uma porta aberta no céu, e aquela mesma voz que falou comigo, dizendo que ele era Jesus, que ele ia me revelar as coisas que iam acontecer nos últimos dias. Então ele diz: venha aqui para cima. Então João começa a ver as coisas do alto. E aí ele vai ver que Deus está sentado no trono. Ele continua sendo o Senhor e soberano de todas as coisas. Que ele tem o total domínio sobre a humanidade. E que, no final, a sua igreja será vencedora, porque Deus é a vitória da igreja. E aí, ele vai começar a descrever, né, a quebra de 7 selos, o toque de 7 trombetas, o derramar de as 7 iras do julgamento de Deus, até que venha o juízo final. E no final, a visão é essa: vi novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Viu? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus, toda adornada como uma noiva para o seu marido. Então eu ouvi de novo uma voz que dizia: eis a morada de Deus com os homens, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, eles serão o seu Deus. Então, a vida observada do ponto de vista de Deus para nós, ela é uma vida organizada, é uma vida de lutas, mas uma vida de vitórias. É uma vida em que nós aprendemos a suportar todas as dificuldades para poder viver e deixar que Deus nos conduza. A vida é um dom de Deus, uma dádiva dele. E por isso o mandamento de Deus: não matarás. O não matar aí, ele tem pelo menos 3 coisas importantes que devemos observar. Primeiro, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Uma vez que a vida é dom de Deus, somente Deus pode tirá-la. E, na verdade, Deus já tem determinado um tempo limitado de vida para cada um. O salmista diz o seguinte: antes que houvesse um único dia, eis que o Senhor já determinou todos os dias da minha vida. O Senhor foi escrevendo dia a dia, todos os dias que eu tenho na minha vida. Então Deus tem um tempo para cada um de nós. Para nosso conforto, a palavra de Deus diz o seguinte: a duração da vida é de 70 anos. Você sabe que tem pelo menos uma perspectiva de viver 70 anos. Não quer dizer que isso vai ser uma regra geral para todo mundo. Alguém pode viver menos, alguém pode viver mais do que isso. Mas a média em geral, 70 anos. Mas o que vem depois dos 70, ou a partir do momento que você tiver que deixar este mundo? É a eternidade. E Deus, no seu amor e misericórdia, tem reservado para nós a vida eterna. Mas quem é que vai entrar nessa vida eterna? Quem vai desfrutar dela? Aquele que respeita ao Senhor, que teme ao Senhor, aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, aquele que segue a Jesus, tendo reconciliado a sua vida com Deus. Porque aquele que quer viver com Deus precisa crer em Jesus como Salvador.
precisa seguir a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Deus o enviou para isso. E Jesus mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E a Bíblia é categórica ao dizer: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então podemos viver cerca de 70 anos. Alguns já estão vivendo mais do que isso. Eu não sei se eu chego aos 70, nem você pode garantir que chega lá, mas se já passou, você já sabe que o seu tempo é um tempo extra, né? 80, 90, aí vai ficando cansado, enfadado, né? Até o momento que o seu corpo não suporta mais o peso dos anos. Como diz lá o Eclesiastes, né? As janelas se escurecem, você começa a perder a visão, a sua audição começa a ir embora, e você já não tem mais dentes para poder, né, alimentar-se devidamente. Até o dia, né, como ele compara, né? A pessoa vai com o cântaro buscar água, esse cântaro cai desse pedaço. Ou seja, chegou o tempo, terminaram-se os seus dias na terra, e você agora tem que enfrentar um acerto de contas com Deus. Mas se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Você tem Jesus, você está salvo, está salva. O próprio Jesus, ele afirmou: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Está salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Então a vida é uma dádiva de Deus, um bem que somente Deus pode dar e somente Ele deve tirar. Então nós não podemos e nem temos o direito de tirar a vida de ninguém. Mas sabe que eu posso tirar a minha própria vida? Existem duas formas de fazer isso, né? Existe o suicídio e existe a eutanásia. Quando alguém está muito doente, ele pede para poder desligar os aparelhos ou deixar que ele morra, né? Porque não suporta mais o peso das lutas de viver. Mas eu queria que vocês entendessem que mesmo quando está tão difícil, está insuportável até, é possível sobreviver. Lembrem-se do exemplo de Jó. Jó é um exemplo claro de que podemos sobreviver aos maiores sofrimentos. Jó, ele perdeu tudo praticamente num só dia: seus filhos, todos os seus bens e, em seguida, toda a sua saúde. Jó ficou a pele e ossos. Jó, ele cheirava mal em virtude das feridas apodrecidas. As pessoas o evitavam. Os seus amigos que o foram vê-lo para levar-lhe conforto, eles ficaram abismados, e eles ficaram de longe. Mas Jó permaneceu fiel a Deus. Jó, ele sempre teve diante dele que Deus lhe deu a vida e somente Deus poderia tirar. Embora ele o desejasse não ter nascido e desejasse a morte, mas ele, em momento algum, cogitou o fato de tirar a própria vida.
Então, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém e também não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Por quê? Porque temos um mandamento. Qual o mandamento? Não matarás. Agora, existe um outro tipo de homicídio, porque matar é homicídio, não é mesmo? Existe um outro tipo de homicídio que se mata sem muito constrangimento, porque não se vê quem está matando. É o aborto. Quando alguém decide abortar, porque não quer ter aquele filho ou ter aquela filha, está tirando a vida de alguém que não está vendo, mas está tirando a vida. Então o aborto é também uma forma de homicídio. Não matarás. Nós não temos esse direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus tem a prerrogativa de dar e de tirar. Mesmo porque quando Deus tira a vida, Ele está propondo a vida e a bênção para todas as pessoas. E se alguém não pode desfrutar da vida eterna e das bênçãos dela decorrentes, é por causa da sua incredulidade, da rejeição da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do seu amor perdoador e do seu oferecimento de salvação. E nesse caso, Deus é justo, porque Ele julga o pecado. E Deus não pode ser acusado de nenhuma injustiça, porque Ele julgou o nosso pecado no seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio da morte, sacrifício de Jesus Cristo, os nossos pecados fossem julgados e punidos com a morte, para que por meio de Jesus Cristo possamos viver sendo perdoados e salvos. Então, a vida, ela é um dom de Deus, e nós precisamos considerar isso. Já imaginou o privilégio de você existir? Você existe com uma perspectiva de eternidade. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E aqui não vou entrar na questão de como foi a sua concepção, gestação e nascimento em relação às circunstâncias familiares. Não vou entrar nessa questão. Eu quero que você entenda que, independente das circunstâncias, você recebeu a bênção de existir. E você recebeu a bênção de uma existência para a vida eterna com Deus. E Deus, no seu amor e misericórdia, Ele oferece a você o Evangelho, oferece a você Jesus Cristo, para que você creia e para que você se salve. Não que você vai salvar a si mesmo, mas para que você busque a salvação em Jesus Cristo. Ouvi certa vez a história de duas crianças que nasceram gêmeas, cuja família era desajustada. E aqueles dois meninos, eles tinham um pai violento, que espancava a mãe e que os espancava porque ele era uma pessoa viciada em álcool, ele era um alcoólatra. E aí, esses dois meninos cresceram e um se tornou uma pessoa muito importante e bem sucedida na vida, mas o outro se tornou um criminoso. E aí, quando eles foram entrevistados, aquele que se tornou um homem de negócio bem sucedido, ele disse o seguinte: olha, eu cresci vendo meu pai bêbado, espancando minha mãe,
e sendo espancado por ele. E eu tomei a decisão de que nunca seria igual a ele. Enquanto que o outro, sendo entrevistado e se tornando um criminoso, ele diz: eu convivi com meu pai, um bêbado, que espancava minha mãe e me espancava, e eu me tornei igual a ele. Notem que os dois vivem uma mesma situação, mas notem que ambos fazem uma escolha distinta do outro. E ninguém tem que ser produto do meio que vive. Ninguém tem que repetir os erros nos quais nasceu ou foi criado. Porque o amor de Deus é maior do que a nossa dor, o amor de Deus é maior do que a nossa dificuldade, que o nosso problema. O amor de Deus é tão grande que Jesus Cristo morreu por nós para nos salvar. Então só Deus tem o direito de dar, de tirar a vida, porque Ele também é o que dá a vida eterna. E que você creia, e que você siga Cristo como Salvador e Senhor, e que você tenha um viver com Deus, porque a palavra dele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você consegue conquistar, porque Deus dá aos seus amados, enquanto dormem, tudo o que eles precisam. Jesus, certa feita, ele diz o seguinte: não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, ou pelo que você vai vestir. Olhem as aves dos céus, o Pai do céu as alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves dos céus. Olhem para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua pompa e glória, se vestiu com a beleza de um desses lírios. Mas o Pai do céu está cuidando de você, como cuida dos lírios do campo. Agora Ele nos faz uma advertência: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se também de uma outra coisa: você precisa ser uma pessoa responsável pela vida e pelo viver de acordo com a direção de Deus. Deus vai cuidar de você. Mas lembre de uma coisa: a palavra de Deus diz que quem não trabalha não come. Você não pode se acomodar numa dependência paternalista de alguém. Lembre-se que se você trabalhar, você vai ver o fruto do seu trabalho. Deus não está com você. Ele vai te conduzir. Ele vai te abençoar. Amém? Amém. Então, olha, devemos preservar a vida como um dom de Deus. Não tirar a vida de ninguém. Não tirar a própria vida. E proteger as nossas crianças desde a sua concepção. Outras situações aqui que também podem ser discutíveis, mas nós não vamos entrar nessa questão de um aborto que às vezes acontece. Mas um aborto consciente, onde tudo conduz à vida. E por uma decisão egoísta, e por uma decisão calculada, você vai matar o seu filho. É homicídio. Lembre-se disso. Outra coisa que Jesus falou aqui é o seguinte: vocês ouviram, não matar, não é mesmo? Porque quem matar vai ser réu ou sujeito a julgamento. Mas eu digo para vocês o seguinte: todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
palavra de Deus diz que a ira se aloja no coração dos tolos. A ira humana jamais vai produzir a justiça segundo a justa e reta justiça de Deus. Porque nós somos injustos, nós somos imperfeitos. E somos capazes de fazer monstruosidades diante de um estado de ira incontrolável. Então precisamos ter domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito Santo na vida do que tem Jesus. Para que ele tenha alegria, para que ele tenha paz, para que ele tenha bondade, para que ele tenha benignidade, para que ele tenha mansidão, paciência esticada, que é longanimidade, fidelidade. Então a ira vai ser sempre um instrumento devastador na vida de quem dá cordas a ela nos seus pensamentos e coração. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na carta de 1 João vai dizer o seguinte: aquele que odeia seu irmão, aquele que aborrece a seu irmão é homicida. Por quê? Porque nós matamos a uma pessoa primeiramente no coração, ou seja, para mim, acabou, não quero mais conversa com essa pessoa. Simplesmente você está eliminando ela da sua vida, você está cortando relações com essa pessoa. E Jesus está dizendo que isso é sujeito também a juízo de Deus, estará sujeito a julgamento. E aí, não é somente a questão da ira que nos leva a fazer coisas ou atitudes inadequadas, mas também que nos leva a proferir palavras que não deveriam ser ditas. A palavra de Deus diz que no poder da língua está a vida e a morte. Às vezes eu vejo alguns posts de internet dizendo o seguinte: esse relacionamento, para mim, é um relacionamento tóxico. Ou seja, é um relacionamento venenoso, doentio, está me matando e eu estou saindo fora dele. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: sempre depender de nós devemos ter paz com todas as pessoas. E que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Mas do que depender de você, da sua vida em Cristo, da sua vida conduzida pelo Espírito de Deus, da sua vida que conhece a palavra de Deus e procura viver em obediência a ela. Não depender da sua razão, dos seus conceitos e preconceitos que podem ser distorcidos pela realidade da sua natureza humana. E se houver injustiça, e se houver indignação, você ainda tem o recurso de orar a Deus por misericórdia para essas pessoas. E se for preciso uma intervenção divina de juízo, que Deus seja o seu juiz, e não você a fazer juízo com a sua própria razão e as suas próprias atitudes. E aí Jesus diz o seguinte: olha, se você chamar alguém de tolo, você já está sendo réu de juízo do fogo do inferno. É muito séria as advertências de Jesus. Se levássemos em consideração o que ele nos fala, nós tremeríamos diante das palavras que muitas vezes proferimos.
ou dos pensamentos que muitas vezes permitimos circular na nossa mente. Porque só o de pensar em fazer alguma coisa contrária aos ensinos de Jesus, já estamos pecando. Você poderia pensar, mas como é complicada a vida com Deus? Não, não é complicada a vida com Deus. Como é difícil a vida com Deus? Pode ser um grande desafio. Você pode sim enfrentar dificuldades, mas você precisa encarar as dificuldades, os desafios com Cristo no seu coração, com o Espírito Santo de Deus que vai moldar a sua vida, vai moldar os seus pensamentos, e com Cristo você vai expulsar os pensamentos ruins, você vai controlar as emoções de ira ou de indignação, de forma que você não se torne uma pessoa inadequada diante da palavra de Deus, da vontade de Cristo na sua vida. Cristo está pedindo que a gente seja perfeito, como é perfeito o Pai Celestial, enquanto nós temos uma vida imperfeita e cheia de falhas. Mas ele diz o seguinte: eu venci. Eu venci. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E pelo Espírito de Deus nós somos guiados, como filhos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, viver a vida é aprender a renunciar a tudo quanto desagrada a Deus e praticar aquilo que é agradável a Ele, pela fé, crendo na palavra de Deus e procurando viver de acordo com os seus ensinos, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então devemos evitar a cólera, porque ela é um instrumento de morte. Aquele que odeia seu irmão é homicida, nos diz a palavra de Deus. Porque quando o ódio toma conta do coração e a indiferença se torna o resultado deste ódio, então matamos no coração as pessoas por matar ou eliminar o relacionamento indesejado. Querendo ou não, isso é tirar a vida de alguém da nossa vida. E tem pessoas irreconciliáveis. Pelo menos eu já consegui verificar pelo menos um caso. Uma pessoa que não conseguia perdoar de forma alguma. E isso é fruto de uma mágoa tão grande e de uma indiferença que foi levantada, um muro de indiferença levantado no coração. E a palavra de Deus diz o seguinte: que se não formos capazes de perdoar, também não podemos receber o perdão de Deus. Então, além de cuidar, irmãos, da vida como um dom de Deus, não matar, não tirar a própria vida, não aceitar o aborto e não praticar o aborto, devemos ter cuidado com as nossas emoções. Será que podemos irar? A palavra de Deus, ela apresenta essa possibilidade, quando diz: irai-vos e não pequeis. Mas é prudente irar? Não. É conveniente dar lugar à ira, a irar-se no nosso coração? Não. A palavra de Deus diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas podem ou são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se você sabe que a ira, ela produz uma atitude de tolice para nós, né? Ou de loucura na nossa vida espiritual, vamos evitá-la. Mas é quando alguém diz, quando o sangue vem nos olhos, né? Então, o sangue ferveu, a cabeça explode, né? Em atitudes e palavras de morte, e que nos coloca em situação de juízo. Agora, será que nenhum de nós temos cometido falhas em relação a isso? Pelo menos a questão da ira, a questão das palavras. Você pode não ter literalmente tirado a vida de alguém, mas você talvez já tenha matado alguém no seu coração. Você quebrou um relacionamento, desfez um relacionamento por algum motivo que o desgostou e que você nunca mais quis ver essa pessoa, conversar com essa pessoa. Será que já aconteceu isso? Pode ser que tenha acontecido, porque isso acontece em geral. Agora, diante disso, será que estamos perdidos? Bom, seremos julgados e cobrados por Deus se não nos arrependermos e se não consertarmos a nossa vida com Ele. O que é que Jesus falou? Ora, você vai apresentar a Deus o seu culto. Você vai cantar, você vai orar, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai dedicar a Ele os seus sacrifícios. E você lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Você pecou contra o seu irmão. Deus está dizendo para você o seguinte: conserta isso primeiro para depois dedicar a Deus o seu culto. Porque isso pesa contra você. E se somos salvos, precisamos obedecer à voz de Deus. Se somos salvos, e eu não quero ter dúvida nenhuma a respeito de vocês, pela fé que vocês têm em Cristo, mas é cada um que sabe de si mesmo, porque cada um dará conta de si mesmo. Porque se você é de Deus, então você vai ter que consertar antes de partir. E pode ser que você tenha que padecer alguns momentos muito difíceis até que você faça isso consigo. Enquanto se você já está em paz com seu irmão, em paz com Deus, você estaria em paz para que Deus pudesse e possa te levar sem nenhum sofrimento ou dor. Porque no céu não entra pecado. Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? É interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque eu li nesta semana uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos também. Feita entre algumas denominações evangélicas. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, o percentual de pessoas que não acreditavam nisso foi grande. Você crê na vida depois da morte? Outro problema. Irmãos, ou nós cremos e somos crentes de verdade, ou então nós não cremos e não somos crentes de fato. Vocês creem no nascimento virginal de Jesus? Muita gente disse não. Onde está a veracidade da palavra de Deus? Onde está a inerrância, a imutabilidade da palavra de Deus? Onde está a fé? Então,
Se não Pai expor os nossos erros, nós temos a oportunidade de arrependermos deles e confessá-los ao Senhor. De arrepender dos nossos erros quando as pessoas com quem erramos e humildemente pedir perdão. Isso significa matar o seu orgulho. Isso significa se expor, mas significa limpar a alma, restaurar relacionamentos, pelo menos do seu lado. Que se o outro lado já não quer mais se relacionar com você, vai ser um problema dele, não é seu. E a palavra de Deus é muito clara ao dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, até mesmo o homicídio, que é uma coisa horrível, horrível de se pensar, horrível de conviver, é um pecado que Deus perdoa também. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E nós precisamos aprender a conviver com o pecador salvo, na condição de nova criatura em Cristo. Não conviver uma velha vida de pecados que ficaram para trás. Porque senão vamos viver preconceituosamente e inadequadamente o reino de Deus e a vivência como o povo de Deus. Então, nossas palavras, elas também podem matar, já disse isso. E nós então devemos cuidar do que falamos. O salmista diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Sejam agradáveis. O apóstolo Paulo disse que nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal. Irmãos, viver a vida cristã é um grande desafio. Viver a palavra de Deus é um grande desafio. Um desafio de fé, um desafio de amor, um desafio de andar juntinho de Cristo, junto com Deus, guiados pelo Espírito Santo, na certeza de que a vida é eterna e é um privilégio, é uma grande bênção, é maravilhosa. E diante de todas as dificuldades que enfrentamos aqui, e elas são reais, existem, nenhuma dificuldade pode ser comparada com a glória que Deus tem preparado para nós. As aflições deste mundo não podem ser comparadas com a glória que Cristo tem reservado para nós, juntamente com Ele. Então fica aí a recomendação do Senhor Jesus: não matarás. Não se ire ao ponto de matar no seu coração ou desfazer os relacionamentos interpessoais. E cuidado com as suas palavras, porque no dia do juízo Jesus vai pedir conta também das palavras que proferimos. Que Ele, em sua graça, sua misericórdia, sua justiça e salvação, esteja nos conduzindo a uma vida que, pela fé, alcancemos testemunho de que estamos agradando a Deus. Estamos andando com Deus em santidade, justiça, amor, verdade, fidelidade. Estamos andando com Deus sob a direção do Espírito Santo, olhando para Jesus sempre, autor e consumador da nossa fé, aguardando a cidade
que não tem fundamentos terrenos, cujo arquiteto e cujo engenheiro civil é o próprio Deus. A Nova Jerusalém, na Santa Cidade Celestial, onde estaremos para sempre com o Senhor, no novo céu e numa nova terra, vivendo a vida eterna. Amém? Deus assim seja louvado e nos abençoe. Eu vou convidar aqui o irmão Adílio, ele vai orar e vamos então encerrar a nossa reflexão. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de cultuar o Senhor, pela oportunidade de viver, Senhor, na dependência de Ti, na Tua presença, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, Senhor, para termos comunhão uns com os outros, para abençoarmos uns aos outros, para cultuarmos, Pai, ao Senhor. Isso é um privilégio para nós. Nós te agradecemos pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua palavra de exortação, pela Tua palavra de ânimo, pela Tua palavra de motivação para nossas vidas, Pai. Nos ajuda a viver, Senhor, a vida que nos é proposta, nos ajuda a correr a corrida que nos é proposta, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa vida, ela venha gerar vida na vida dos outros, e não morte, Pai. Que da nossa boca saiam palavras que gerem vida, Senhor. Palavras de ânimo, palavras de esperança, mas também palavras de exortação, de correção, Senhor. Nos ajuda como igreja a ser assim. Uma igreja forte, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que passa por lutas, por dificuldades, mas que vence todas elas em Ti. Abençoa a nossa semana, Pai. Que nós temos uma semana na Tua presença. Abençoa as nossas casas, nossas famílias, para que nós possamos dar um bom testemunho, Senhor, onde nós passarmos. Que nós venhamos levar a luz de Cristo. Que nós venhamos salgar essa terra, Senhor. Salgar essa terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.